Oi, gente, a paz do Senhor, como vocês estão? Nesses últimos dias, o Senhor tem falado muito comigo sobre Gideão. E o Senhor, ele tem sempre, da forma que ele fala, vem uma palavra diferente, vem um versículo diferente, e a gente precisa entender o movimento do céu. Para onde o céu está movimentando, para que lado o céu está se movimentando, porque os céus, ele trabalha em movimento. O reino espiritual, ele se movimenta o tempo todo. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha em movimento. E a gente precisa entender qual é o movimento dos céus hoje para a nossa vida. E também, não somente para a nossa vida, mas que através de nós vamos alcançar outras pessoas. Então, por isso a minha oração é: Senhor, me faça entender qual é o movimento dos céus hoje para esse tempo, para que eu possa me movimentar junto com os céus. E pedir isso a Deus, sabe? Para que a gente venha se movimentar junto com os céus. Para que quando os céus não estiverem em movimento, nós estivermos parados, paralisados em algum lugar. Então o Senhor, ele sempre faz uma palavra nova. Ele sempre dá uma palavra nova. Nós temos ciclos que se fecham e outros que se abrem. E a gente precisa entender o que o Senhor está falando. E algo que o Senhor está falando muito comigo sobre Gideão, né? Quem foi Gideão? Para você que não conhece, Gideão, ele viveu numa época onde o povo vivia se escondendo dos medianitas, do povo inimigo. E a palavra de Deus diz assim que eles eram tão numerosos que era impossível de contar. Eles tinham camelos incontáveis, que era como grão de areia, era impossível de contar a quantidade de inimigos que o povo de Israel estava sofrendo naquele momento. Mas o povo só estava sofrendo, passando por essa situação, porque eles viraram as costas para Deus. Eles construíram altares de idolatria a outros deuses e esqueceram do único Deus, o Deus criador dos céus e da terra, e eles começaram a adorar outros deuses. E eles estavam vivendo um tempo de opressão. Por 7 anos, a palavra de Deus diz que eles viviam se escondendo, fazendo esconderijo nos vales, nas montanhas, em fortalezas, para que o inimigo não encontrasse eles. E os medianitas, eles faziam... como se for pensar no dia de hoje, o que os medianitas faziam naquela época. Eles destruíam tudo que era dos israelitas. Todas as plantações, animais, que eles tinham animais, eles matavam. Eles destruíam tudo o que eles plantavam. Os medianitas iam lá e acabavam com a colheita. Então eles se escondiam até para poder sobreviver. E é isso que os medianitas fazem nesse tempo, nessa geração. Eles destroem, eles matam. E eu digo isso no lado espiritual. Muitas vezes nossos sonhos são destruídos. Muitas vezes o nosso projeto, aquilo que nós temos plantado, muitas vezes eles vêm e destroem a nossa colheita. Não permitem que algo venha a nascer na nossa vida. Então, quando eu falo inimigo, eu falo tanto o inimigo espiritual, que é o inimigo das nossas almas, mas também para aquelas pessoas que nos odeiam, porque a Bíblia fala que haveria esse tipo de pessoas, que muitas vezes nos matam com palavra, nos destrói para outras pessoas, destrói nossos sonhos, anulam nossos sonhos, matam nossos projetos. Só que nesse meio tempo, o Senhor encontra um homem chamado Gideão. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor encontra Gideão quando ele estava malhando trigo num lugar de prensar uvas para esconder os frutos que ele estava. Então eu digo para você hoje, não se esconder do inimigo, porque o Senhor, assim como o Senhor fez com Gideão, tirou Gideão daquele lugar e disse: vai, Gideão. E o Senhor dizia: vai, Gideão, com a força que você tem, e liberta o povo. Quantas vezes o Senhor nos chama para libertar alguém que está cativo, que está preso? E nós dissemos: Senhor, mas quem sou eu? Eu sou tão pequena. Foi assim que Gideão fez. Gideão se sentiu pequeno demais para aquilo que o Senhor estava chamando. Gideão se sentiu menor da sua família. O clã dele, né, a tribo dele era a menor de todas as tribos. Essa era a visão que ele tinha. Mas o Senhor olhou para ele e viu uma visão diferente. O Senhor viu algo especial nele. O Senhor olhou para ele e disse: vai na força que você tem e liberta o povo. Muitas vezes o Senhor nos chama para libertar, o Senhor nos chama para fazer uma obra. O Senhor nos chama
para um ministério, para fazer algo, mas quando Ele nos chama, nós não temos coragem, sentimos pequeno. Então deixa eu te falar uma coisa, quando o Senhor nos chamar para algo, para algum projeto, nos chamar para servir no ministério, nos chamar para um projeto, tanto fora ou dentro da igreja, isso serve para todas as áreas da nossa vida. Quando o Senhor nos chama para algo grande, nós nunca vamos nos sentir capazes de fazer, nós nunca vamos sentir o suficiente realmente para fazer, porque os planos do Senhor é maior que o nosso, o sonho dele é maior que o nosso, então nunca vai alcançar a nossa capacidade humana para fazer algo que vem da parte do Senhor. Só que o Senhor nos capacita para fazer aquilo. E foi assim com Gideão. O Senhor disse, vai na força que você tem. O Senhor não disse, espera você ficar forte, espera você ficar mais santo, mais espiritualmente. Não, o Senhor disse, vai na força que você tem. E Gideão confiou no Senhor. E ele foi e libertou o povo daquela opressão que eles estavam vivendo, e destruiu o inimigo. E assim como Gideão ouviu a voz do Senhor, no começo ele ficou meio duvidoso, pediu sinais, tudo, para ver se realmente o Senhor estava com ele e tal. Mas ele foi. E isso está na Bíblia para nos demonstrar que, assim como Gideão, nós também somos falhos, nós também muitas vezes duvidamos, nós também temos medo, mas nós não podemos viver escondido, como Gideão e o seu povo estava lá escondido, fazendo esconderijos de montanhas, em vales, em cavernas, para se esconder do inimigo. Quando é tempo de nós levantar, sabe? Por muito tempo eu orava, dizia, Senhor, me esconda dos olhos do inimigo. E quando eu li essa palavra, para mim foi uma virada de chave, porque eu entendi que o Senhor estava falando comigo, dizendo, não é tempo mais de se esconder do inimigo, é tempo de enfrentar o inimigo, porque existem batalhas que a gente precisa enfrentar. Às vezes o inimigo aí que tá batendo na tua porta, talvez é a depressão, talvez é a ansiedade, talvez é a falta de sono, você não consegue dormir à noite, talvez o inimigo que tá batendo aí na tua porta é tantas outras coisas que tem te colocado com desânimo, com tristeza durante o dia. E o Senhor está dizendo, é tempo de bater, é de se levantar e bater de frente contra esse inimigo. Vai na força que você tem, porque é na força que você tem que o Senhor é que vai fazer. A força não é nossa, é quando nós nos sentimos fracos, é aí que o Senhor aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza, para mostrar que o poder vem dele, que o poder vem do céu e não nosso, e não da humanidade que nós temos. Eu quero deixar essa palavra hoje no seu coração, sobre Gideão. Não se sinta pequeno, não se sinta fraco ou incapaz de cumprir algo que o Senhor te colocou em tuas mãos. Se o Senhor colocou, se o Senhor tem falado, é porque Ele vai te capacitar. Ele vai falando contigo ao longo do caminho, vai te dando estratégia, vai te dando sabedoria, discernimento para fazer aquilo que Ele quer que você faça para esse tempo. Gideão foi usado para um povo, para uma geração. E assim o Senhor nos chama também para um povo, para uma geração. Não só para nós mesmos, não só para da nossa casa, mas o Senhor nos chama também para os de fora, para aqueles que estão lá gemendo, muitas vezes escondido, com medo do inimigo, como estava o povo de Israel. E o Senhor levantou Gideão naquela época, naquele tempo, para libertar o povo. E se o Senhor te chama hoje, te levanta, ouça a voz do Senhor e obedeça aquilo que o Senhor já colocou no teu coração.